Será que esta gaveta está organizada? Olhando bem para a imagem, parece que existe aqui alguma arrumação, mas a verdade é que ela está longe de estar organizada. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal ESC Organizer. Eu sou Eliana Sousa Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. Estou sempre à procura de formas que melhorem a nossa qualidade de vida. E na aula de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito nos meus conteúdos. Começar pelo princípio, observar os espaços da nossa casa e responder a 3 perguntas. Com a resposta a estas 3 perguntas, nós ficamos a saber se o espaço está ou não organizado. Vamos a isto. Será que o espaço está prático? É a primeira pergunta que temos que nos fazer. Olhamos para um espaço, seja ele qual for, vamos começar por exemplos de gavetas que são bem mais simples. Ele estará prático se nós conseguirmos ver e aceder aos objetos facilmente. Caso isso não aconteça, o espaço não está prático. Segunda pergunta: está funcional? O que é que isto significa? Significa que eu tenho que conseguir usar facilmente o espaço sem ajuda. Ao olhar para o espaço, se eu vir e sentir que vou conseguir usar aquele espaço, localizar os objetos e identificá-los sem ter que pedir ajuda a ninguém e fazê-lo rapidamente, então o espaço está funcional. O que é isto de o espaço estar fácil de manter? É se nós conseguimos que haja uma ordem que se prolongue no tempo. Nós e qualquer pessoa que partilhe o espaço connosco. As coisas devem ter um lugar próprio para estarem e sempre que saem, depois devem regressar a esse lugar. Agora que já sabemos as 3 perguntas que temos sempre que nos fazer para avaliar se um espaço está ou não organizado, vamos olhar com atenção para algumas imagens e ver então se os espaços estão arrumados ou organizados. Esta imagem capta a atenção de muita gente, porque tem muito ruído visual. Já falei disto muitas vezes aqui no canal. O que é o ruído visual? É a quantidade de informação que nós recebemos ao olhar para um espaço que tem demasiados objetos. E aqui não existe uma ordem. O espaço não está prático, não está funcional, nem está fácil de manter, porque não há aqui uma ordem. Se alguém utilizar um objeto deste espaço, é muito improvável que volte a colocá-lo no mesmo lugar. Porquê? Porque não há um lugar para cada coisa. E esse é um dos princípios básicos da organização dos espaços que eu ensino nos meus conteúdos. Então, este espaço está longe de estar organizado. E este espaço, esta gaveta de escritório, será que ela está arrumada ou organizada? Ela está prática? Está funcional? Está fácil de manter? Esta imagem faz-me lembrar as minhas arrumações em casa. Quando eu era mais jovem, eu adorava ser a pessoa da casa que tratava das arrumações. Gostava de ver tudo no lugar. Não gostava de confusão, não gostava de ver acumulação de objetos. Nem hoje gosto, mas hoje em dia tenho outro conhecimento e outra postura sobre a organização dos espaços. Porquê? Porque eu aprendi e sem conhecimento nós não conseguimos fazer a transformação necessária para que fiquemos sem o stress e a frustração da arrumação constante. Este espaço está bonito porque é estático e as coisas estão ali pousadas e quietas durante algum tempo. Mas não há a divisão dos espaços, não há uma categorização aparente que depois me permita dizer para onde é que vai cada objeto depois de ter sido retirado da gaveta. O que é que vai acontecer? Com o abre e fecha da gaveta, os objetos vão se misturar. Aí a ordem desaparece. Depois, se o espaço for partilhado, as pessoas retiram os objetos e voltam a colocar onde calha. Então, aí estamos a ir contra os princípios da organização dos espaços. Vão ouvindo esta música que eu vos vou cantando sobre organização dos espaços e sobre as 3 perguntas que nós temos sempre que nos fazer quando olhamos para um espaço. Eu digo que esta gaveta está arrumada, mas a ordem é temporária e, portanto, não se vai manter. Fazemos melhoramentos nos espaços e vamos de espaços desordenados a espaços aparentemente ordenados e chegamos a este espaço que está efetivamente ordenado. O que é que aconteceu aqui? Colocaram-se organizadores que permitem dividir o espaço e conter os objetos segundo as suas categorias. Nós temos um espaço destinado a clipes,
a agrafador e porta-rolo de fita cola, a elásticos, esferográficas, lápis e assim sucessivamente. E eu devo manter esta ordem para que haja uma harmonia, ninguém perca tempo à procura de nada e todos consigamos partilhar o espaço sem termos que andar a perguntar a quem está ao nosso lado onde é que está aquele objeto. Os objetos saem do lugar temporariamente e depois voltam à sua casa. E este espaço, sim, está organizado. Um exemplo de gavetão de cozinha, que neste caso é um gavetão despenseiro. Ele faz de pequena despensa para armazenar alguns itens, alimentos, e nós olhamos para este espaço e até gostamos de ver, porque nos parece bem. O que é que ele tem? Divisórias, sim, ele tem organizadores em bambu que permitem delimitar ali espaços, mas não é por isso que o espaço está organizado. Gosto sempre de salientar isto, porque muitas vezes há essa confusão. O espaço está organizado porque tem organizadores? Não. Ele está organizado porque cumpre critérios, tenha ou não organizadores. Neste caso, era suposto que os organizadores ajudassem, mas na minha ótica não estão a ajudar no sentido em que eu não consigo ver ali uma ordem efetiva. Porque se eu retirar uma embalagem, seja do que for, será que eu volto a colocá-la no mesmo lugar? Porque eu sou obrigada a decorar o lugar de cada objeto e para mim isso exige esforço mental e eu não quero ter esse esforço quando abro este gavetão. Ou seja, será que eu tenho que memorizar o espaço dos molhos, dos chocolates, das bolachas, dos snacks? Não, eu não vou memorizar e, portanto, eu retiro aquilo que eu necessito e volto a colocar num lugar aleatório. Isso não é organização. Então, o que é que nós faríamos aqui? Nós esvaziaríamos este espaço, distribuiríamos os organizadores de uma forma harmónica e que fizesse sentido, para depois distribuir os itens por categorias, em diferentes zonas, em diferentes setores, e depois colocávamos etiquetas para identificar as respectivas categorias, como se fosse um supermercado. Gosto muito de dar este exemplo. Os supermercados têm corredores e prateleiras, têm sinalética que nos leva a orientar-nos naquele espaço. E a nossa casa, por mais pequeno que seja o espaço, e muitas vezes, dada a quantidade grande de objetos que ele contém, nós devemos também ter essa sinalética. Daí eu defender tanto a identificação dos espaços com etiquetas. Será que esta gaveta de roupa interior está organizada? Então, voltamos às 3 primeiras perguntas. Está prático? Está funcional? Está fácil de manter? Eu conseguiria usar esta gaveta assim, tal como está. Ela não está desordenada. É uma gaveta apenas dedicada a meias calças. Então, se é uma gaveta só de meias calças, eu sei que nesta gaveta só vou encontrar as meias calças. Não me interessa a ordem das diferentes tonalidades, porque eu não vou dar ao trabalho de colocá-las por essa ordem, porque elas saem, são usadas, voltam a entrar e eu não vou querer perder tempo a colocá-las por tons, por tonalidades. Se eu quiser fazer isso, estou à vontade, mas não sou obrigada a fazer isso, nem quero perder esses minutos a fazer isso. No entanto, aqui o importante, na verdade, é que este espaço é apenas destinado a isto. Portanto, não precisa obrigatoriamente de ter aqui divisórias, porque eu coloquei, ou porque quem colocou aqui as peças, colocou-as de uma forma estratégica, ou seja, elas estão dobradas e enroladas, colocadas na vertical. Então, o que é que isto permite? Permite ver tudo, que é o grande objetivo, é que tudo esteja visível no espaço. Então, eu consigo ver e aceder a tudo com grande facilidade. Está prática, está funcional e a manutenção é simples, mais uma vez, porque esta gaveta é só para estes objetos. Além disso, eles estão tão compactados que não vão misturar-se. Mas atenção a isso, se a vossa tendência é não conseguir manter as coisas no lugar e terem a tendência de misturar os objetos num espaço, então recomendo que usem divisórias ou divisórias com nichos. Como, por exemplo, neste caso, em que é também uma gaveta de meias calças, mas aqui acharam oportuno colocar estes organizadores em plástico que criam divisórias e nichos para distribuir a roupa. Não é que haja aqui uma ordem específica, porque não há, não está por cores, nem está por tamanhos, parece um pouco aleatório. Mas de facto, por conterem os objetos e ajudá-los a manter-se de pé, ajuda muito. Portanto,
Este melhoramento poderia ser feito, no vosso caso, se achassem adequado. Existem diferentes opções para organizar a roupa interior e estas peças mais pequenas, mais miúdas, que muitas vezes se desmancham porque os tecidos são muito maleáveis, agradecem estar em organizadores próprios. Existem várias opções e eu recomendo algumas porque já usei, já testei, uso em casa de clientes, recomendo e todos eles estão na minha loja Amazon que vou referir mais à frente. Mas relativamente aqui a estes organizadores, tudo está em ordem, está prático, está funcional, está fácil de manter, porque aqui conseguimos ver e aceder a tudo. Os organizadores permitem que haja uma ordem e é tudo fácil de reconhecer, porque para cada organizador há uma categoria de objetos. Neste caso, as categorias não estão juntas nem estão misturadas. Existe um organizador para os tops, existe outro para as meias, outro para as cuecas e outro para sutiãs. Portanto, tudo está no seu lugar, todas as categorias na sua casinha e nós conseguimos ver e aceder a tudo, independentemente do tipo de dobra que for feito. Mas lembrem-se sempre que a verticalidade é um dos princípios básicos da organização dos espaços e não por acaso estas peças estão todas colocadas na vertical, independentemente então do tipo de dobras que foi escolhido. Este espaço está também organizado por tudo o que eu já fui explicando ao longo deste vídeo, mas aqui a opção nesta gaveta foi colocar organizadores com nichos de tecido maleável para sutiãs, para meia calça e para cuecas, tudo no seu devido lugar. Esqueçam a organização por cores, porque é opcional, mas o que não é opcional é que o espaço esteja prático, funcional e fácil de manter. Isso sim é organização. Com este vídeo eu quero sensibilizar-vos para aprenderem a descobrir as diferenças entre arrumar e organizar, porque no meu caso, e eu gosto tanto de partilhar isto convosco sempre, foi esse clique que me fez despertar para o que é a verdadeira organização dos espaços e uma vez organizado um espaço, nunca mais voltamos a arrumar. Esse conhecimento fica para sempre e a tendência será melhorar sempre também. Não podia deixar de referir-vos organizadores úteis, como vimos nas imagens anteriores. Todos estes que eu vou mostrar a seguir estão na minha loja Amazon, classificados por listas de ideias e vou deixar todos os links na descrição deste vídeo. Começo por vos mostrar os organizadores com nichos, que são excelentes para organizar gavetas de roupa interior ou, caso não tenham gavetas, colocar em prateleiras. Desde os organizadores modulares em favo, àqueles que são encaixáveis e personalizáveis porque podemos cortá-los ou adaptá-los ao tamanho da gaveta. Depois existem aquelas opções em tecido, em que os organizadores têm um formato quadrado ou retangular rígido e depois têm nichos, têm divisórias para várias peças. E aqui eu mostro uma com as divisórias todas do mesmo tamanho e depois aqui um conjunto em que tem várias opções para os diferentes tipos de itens de roupa interior. Além dos organizadores com nichos, muitíssimo utilizados para a roupa interior, mas não só, existem estes organizadores modulares, como viram, para as gavetas de escritório, mas também são multifunções e podemos usá-los em qualquer espaço onde tenhamos itens pequenos para ordenar. Desde organizadores em plástico transparente, plástico branco, bambu, muitas vezes até são empilháveis, e depois para aqueles organizadores modulares de vários tamanhos que são vendidos em conjuntos de várias unidades de diferentes tamanhos, nós devemos certificar-nos antes da compra se têm bases que permitam aderir ao fundo da gaveta, ou seja, que permitam aderir à superfície, ao material da superfície da gaveta, porque muitas vezes estes plásticos mais leves depois deslizam na gaveta e não é isso que nós pretendemos. Portanto, confirmem sempre se tem alguma base já embutida ou então se terão que utilizar, por exemplo, estas gotas de silicone que são antiderrapantes e deverão acoplar então aos cantos inferiores de cada organizador.
E por último, falar-vos das divisórias de gaveta extensíveis, que volta e meia eu refiro aqui nos meus conteúdos. Elas são excelentes também para utilizarmos em gavetas, seja do closet, da cozinha, do escritório, não interessa. O que interessa é que o plano de organização seja bem feito e antes da compra nós pensarmos bem se é uma compra inteligente e porque é que estamos a escolher esta opção. Eu posso vos dizer que as primeiras divisórias de gaveta extensíveis que eu alguma vez comprei foram estas que aqui estão, brancas de plástico, que têm estas patilhas cinza que permitem criar divisórias mais pequenas, como vemos nesta imagem no canto inferior direito. Tornaram-se das minhas favoritas e, entretanto, eu descobri-as também na Amazon e descobri várias outras opções que, entretanto, também já experimentei e recomendo. Elas vêm em packs, às vezes de 5, outras vezes de 4, 8, enfim. Existem de plástico branco, mas as opções cada vez são mais e existem também noutras cores. Existem em bambu, existem em acrílico e a altura delas também varia e tem que ver se isso corresponde às medidas dos vossos espaços. Eu refiro sempre que, antes de comprarem algum organizador, tenham que tirar medidas ao vosso espaço e ver se vai caber em altura, largura e profundidade. No caso das divisórias de gaveta extensíveis, certificarem-se que elas abrem até ao comprimento, à profundidade da gaveta desejada. Mesmo estando no nível mínimo, se elas caberão e se tem ajuste necessário para o nível máximo. Depois, relativamente à altura, há umas mais baixas e há outras mais altas que se adequam a gavetões. As mais baixas para gavetas mais baixinhas e quando são gavetas de roupa também, terem atenção qual é a altura da gaveta para que depois a divisória encaixe na perfeição. Chegamos ao fim de mais um vídeo sobre aquilo que para mim é o essencial da organização, os primeiros passos que devemos dar para entender se efetivamente um espaço está arrumado e organizado e aquilo que nos devemos perguntar sempre antes de colocarmos mãos na massa. E espero por vocês no próximo vídeo com mais dicas, inspiração e motivação sobre organização e produtividade. Até lá!